O que vamos relatar agora é o retrato de uma nação no limite de suas forças. Acaba de ser confirmado. O governo de Cuba, diante da escassez absoluta de combustíveis e do colapso iminente de sua matriz energética, iniciou uma manobra diplomática desesperada. Sem o apoio histórico e volumoso de outrora, a ilha caribenha está recorrendo a nações africanas para tentar garantir o fornecimento mínimo de petróleo. A situação é crítica. O país enfrenta apagões que duram mais de 18 horas em diversas províncias. A falta de diesel e óleo cru não ameaça apenas a iluminação das cidades, mas paralisa o transporte de alimentos e o funcionamento de hospitais. O governo de Miguel Díaz-Canel admite que a reserva estratégica atingiu o nível mais baixo das últimas décadas. Não se trata mais de uma crise passageira, mas de uma luta direta pela sobrevivência logística de um país inteiro. Para entender como chegamos aqui, precisamos olhar para os números e para o mapa. Historicamente, Cuba dependia quase exclusivamente do petróleo enviado pela Venezuela. No entanto, a crise interna em Caracas e a deterioração da infraestrutura da PDVSA reduziram esses envios a menos da metade do que era praticado anos atrás. A Rússia, outro aliado estratégico, enfrenta suas próprias limitações devido ao prolongamento de conflitos e sanções internacionais, priorizando seus mercados asiáticos. Neste cenário, o governo cubano voltou seus olhos para a África, especificamente para a Argélia e a Nigéria. O ministro de Energia e Minas de Cuba tem intensificado agendas em Argel. A Argélia já foi um fornecedor importante no passado e possui uma dívida política histórica com a ilha, mas hoje opera sob a lógica de mercado. O desafio é financeiro. Cuba não possui divisas, ou seja, dólar ou euro em caixa, para comprar petróleo a preço de mercado internacional. A negociação envolve trocas por serviços médicos e assistência técnica, um modelo que já mostra sinais de exaustão. Enquanto isso, no porto de Havana, os navios petroleiros chegam com intervalos cada vez maiores, insuficientes para alimentar as termoelétricas obsoletas da era soviética que ainda sustentam o país. Aqui entra o ponto que a maioria das análises superficiais ignora. Por que o recurso à África é tão arriscado e o que isso revela sobre o futuro? Primeiro, há o custo do frete. Trazer petróleo da costa africana para o Caribe é logisticamente muito mais caro do que o trajeto curto vindo da Venezuela. Isso encarece cada barril de forma insustentável para uma economia quebrando. Segundo, a qualidade do petróleo. As refinarias cubanas foram desenhadas para processar tipos específicos de óleo cru. A importação de variantes diferentes pode danificar ainda mais as já castigadas usinas térmicas, gerando um efeito rebote de manutenção cara e demorada. Além disso, há um desdobramento geopolítico silencioso. Ao buscar a África, Cuba tenta diminuir sua dependência absoluta de potências que estão sob vigilância estreita do Ocidente. Porém, essa movimentação ocorre em um momento de alta nos preços globais de energia. Se Cuba não conseguir um subsídio direto ou uma doação disfarçada de acordo bilateral, o país terá que sacrificar a importação de alimentos e remédios para pagar pelo combustível. Estamos diante de uma escolha trágica. Ou se compra o óleo para gerar energia, ou se compra o trigo para o pão. A análise fria dos fatos mostra que a ilha caminha para um isolamento energético sem precedentes, onde nem mesmo a ideologia consegue mais suprir a falta de recursos básicos. Em resumo, a busca por petróleo na África é o último movimento de um tabuleiro que está ficando sem peças. As consequências para a população cubana são imediatas: racionamento severo, inflação nos transportes e uma pressão social que não encontra válvulas de escape. Para o observador atento, fica o alerta de como a dependência externa e a falta de investimento em infraestrutura própria podem levar um Estado ao paralisia total. Acompanharemos de perto o desembarque das próximas cargas e os termos desses acordos africanos. É fundamental compreender esses movimentos para não ser pego de surpresa pelas mudanças bruscas na geopolítica global que impactam diretamente o preço das commodities e a estabilidade regional. Para continuar recebendo informações verificadas e não ser pego de surpresa pelas notícias de amanhã,
clique no botão de inscrever-se e ative as notificações. O Jornal Resenha Diária agradece sua audiência.